Olá, tudo bem? Meu nome é Ivan, né? Dando continuidade, a gente já tem se visto aí nos vídeos anteriores, né? O professor vai dar continuidade aí à atividade 5, lá do caderno do aluno, né? Volume 2, da terceira série do ensino médio. Então vocês aí do terceiro ano acabaram de ver aí nos vídeos anteriores esse novo conjunto numérico chamado aí conjunto dos complexos, certo? Então a gente já viu aí que surgiu de uma necessidade, por exemplo, lá de uma equação de segundo grau, quando o delta dava negativo, a gente não sabia como operar depois. Então a gente já viu que existe aí uma solução, não é nos números reais, né, chamada solução de números complexos, que eu posso continuar a fazer a conta usando aí a ideia de números complexos, onde a raiz de menos 1 a gente chama de i. Depois aí na atividade 3, vocês aprenderam aí um pouco a operar os números complexos. Na atividade 4, vocês viram a representação geométrica do número complexo, né? Usando aí o plano de Argand-Gauss, tá joia? Então, na atividade 5, a gente vai continuar um pouquinho aí essa história do plano de Argand-Gauss, mas a gente vai fazer uma abordagem diferente do número complexo. A gente não vai olhar mais, né, a respeito desses valores aqui, do valor real e do valor imaginário, né, como se fosse um ponto cartesiano. Por exemplo, né, no plano de Argand-Gauss, a gente aprendeu na atividade 4 a representar esse ponto aí nesse espaço, né? De que maneira? Pegava aí o número real e representava ele aqui no eixo X, né? Que agora vai chamar eixo real. E esse cara aqui a gente representa aí no eixo imaginário, né? Então esse cara seria como se fosse, né, o ponto Z, vamos dizer aí, onde 1 é o valor real e raiz de 3 é o valor imaginário, né? Então essa seria a coordenada desse ponto aí, né? Só que agora a gente vai fazer uma abordagem diferente, tá joia? A gente não vai olhar mais o número complexo como sendo, né, a coordenada de dois valores aí, pensando nesse plano cartesiano. Não, a gente vai olhar sendo ele um valor de ângulo, né, sendo uma angulação, descobrindo esse valor de delta e descobrindo o tamanho desse segmento P, tá? Então é justamente o que se pede na atividade 5. Na atividade 5 pede para você descobrir quem é esse delta, quem é esse ângulo formado aí, e quem é o tamanho desse P, que é o tamanho desse segmento aqui, ó, da origem até o ponto Z, que eu chamei aí de Z, esse meu ponto aí complexo, né, esse número complexo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o ângulo, tá? Por que o ângulo? Porque eu posso usar uma ideia aí do primeiro bimestre, que é a ideia de coeficiente angular. Então eu vou imaginar que isso aqui é uma reta que está passando por esses dois pontos e vou tentar descobrir qual é a inclinação dessa reta, ou seja, qual é o coeficiente angular dessa reta, tá? A gente viu aí no primeiro bimestre, coeficiente angular é a variação da altura, né? Essa altura aqui, ó. Então eu escolho dois pontos, vejo essa variação, a gente chamava de delta y, certo? Sobre a variação do comprimento, que a gente chamava de delta x, então esse espacinho aqui. Então o que eu tenho aqui? A minha altura eu tenho raiz de 3 e o meu comprimento eu tenho 1, tá? Raiz de 3, né? Meio estranho, professor. Então a raiz de 3 é 1,73, alguma coisinha assim, tá? Eu coloquei a raiz de 3 para quê? Para a gente encontrar um ângulo exato, tá bom? Então eu coloquei esse valor aí justo porque nas atividades do caderno vocês vão trabalhar aí também com ângulos exatos, tá joia? Então vamos ver como é que eu vou fazer aqui para operar agora. Raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3. Então eu descobri que o coeficiente angular dessa reta é raiz de 3. E aí, professor, o que tem a ver o coeficiente angular com esse delta aqui? Ele tem o seguinte, a relação entre o ângulo formado por esse segmento e o coeficiente angular tem a seguinte relação, que quando eu calculo a tangente desse carinha aqui,
Adivinha que resultado eu tenho? Exato, o coeficiente angular. Então, a tangente desse delta, no meu caso, tem que dar a raiz de 3. E aí eu pergunto para vocês, qual é o ângulo que quando eu calculo a tangente, dá como resultado raiz de 3? Tá? Vamos aí lembrar um pouquinho daquela tabela de ângulos notáveis, né? Eu tinha lá seno, cosseno, tangente. Tem até uma musiquinha, né? A musiquinha que o professor canta, né? Eu não vou lembrar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2, né? Por 2. Divide tudo aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? Então aqui vai dar 1. E depois tira tudo raiz. Tira raiz, tira raiz, tira raiz, tira raiz, tira raiz. E aqui eu tenho 3, 1, 3. Divide esse por 3. Esse aqui é a raiz de 3, né? Não é mais ou menos isso aqui a tabelinha? Acho que é. Se eu não errei nada, né? Então vamos lá. O professor não gosta muito de decorar coisa, tá joia? Então, ó, eu tenho aqui tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é igual a quem, ó? Olhem aqui, ó. Raiz de 3. Então, o ângulo que me dá a raiz de 3 é o ângulo de 60 graus, tá? Depois o professor vai estar fazendo aí um vídeo de como calcular isso na calculadora científica, né? Como calcular o arco tangente de raiz de 3. Então, a operação inversa aqui seria a gente calcular o arco tangente de raiz de 3, que a gente iria encontrar esse delta. Então, depois o professor vai gravar um vídeo ensinando, né, a encontrar esse ângulo aqui quando eu não tenho lá na tabelinha de ângulos notáveis, tá joia? Eu não tenho uma tabela de valores de tangente aí, tá joia? Então eu já achei aqui o ângulo é 60 graus, beleza? E agora vamos aí tentar descobrir o comprimento. Então o comprimento aí, ó, de P, quanto é esse Pzinho aqui? Então, a gente já não está olhando ali e está vendo a altura e comprimento de um triângulozinho? Então, vou desenhar esse triângulozinho aqui, ó, para vocês. Esse canto aqui é um ângulo reto. Aqui eu tenho raiz de 3 e aqui eu tenho 1. E esse cara é P. O que me lembra isso? Me lembra um teorema muito famoso aí, né? Que é o teorema do Pitágoras. O que o teorema do Pitágoras fala? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Ou vocês podem encontrar aqui, em vez de H, sendo um Czinho. No nosso caso, vai ser um Pzinho. Esse P aqui que é hipotenusa. Hipotenusa, a palavra hipotenusa significa oposto ao ângulo reto, né? Então eu tenho aqui P ao quadrado é igual a ao quadrado, que pode ser um dos catetos. Vou fazer raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vamos resolver isso aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado. Corta a raiz, 3. 1 vezes 1, 1. Então, P ao quadrado é igual a 4. Pego essa potência, passo para cá como raiz. P é igual a raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho P aí é igual a 2. Na verdade, mais ou menos 2, né? Seria aí, né? Mas como a gente está tratando de um segmento, não existe tamanho aí do segmento negativo. Ele tem que ser positivo. Então, P igual a 2. Então, eu tenho aqui, ó, essas duas informações. O que eu quero que vocês pensem agora, né? Eu quero que vocês pensem no número complexo, por exemplo, nesse número complexo Z aqui que eu fiz, que é 1 mais raiz de 3i. Ele sendo delta igual a 60 graus e P igual a 2. Então daqui a pouco vocês vão ver como é interessante essa nova abordagem, né? Olhar esse resultado não como duas coordenadas cartesianas, mas como um comprimento de um segmento e um valor de ângulo, tá joia? Então, boa sorte aí nos estudos, façam as outras letras. Qualquer dúvida, podem colocar aqui no comentário do canal que eu vou estar respondendo.
ou envia direto para o seu professor, né? Então você pegou aí o caderno na escola, não está podendo aí ter as aulas presenciais, aconselho a fazer o estudo e assistir os vídeos com o caderno, né? E aí você já vai fazendo aí os próximos exercícios, tá? Resolve qualquer dúvida e manda direto para o seu professor ou pode postar aqui no nosso canal, tá joia? E não se esquece de se inscrever também, tá? Um abraço para vocês e bons estudos!